Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, tranquilo? Bom, bem-vindos aí ao nosso quarto bloco, falando sobre agravo interno e recurso ordinário. Nós vamos terminar agora o assunto, finalizando alguns pontos sobre o recurso ordinário que nós estávamos falando, né? E, ao final do bloco, vamos fazer rapidamente alguns exercícios de fixação, né? Só para, digamos assim, sedimentar aí o conhecimento, também aproveitar para ver como que esses temas costumam aparecer nas provas, beleza? Então, vamos lá, começando o nosso compartilhamento, vamos aí para o bloco 4, né? Falando sobre agravo interno e recurso ordinário constitucional, o nosso querido ROC, né, cheio das suas peculiaridades. Então vamos lá, pessoal. O que ficou faltando falar sobre o ROC? No tocante ao prazo, veja que o ROC, em regra, segue o prazo de 15 dias previsto pelo CPC para todos os recursos em geral. Ok? O prazo para as contrarrazões também 15 dias, e a gente até chegou a ver isso no bloco passado. Beleza? Então, para se interpor o ROC, 15 dias, para se apresentar contrarrazões, também 15 dias. Beleza? Entretanto, existe uma pegadinha, tá? Existe uma pegadinha sobre o prazo do ROC, tá? Envolvendo, mais especificamente, o habeas corpus. Vamos lembrar que o habeas corpus, ele é uma ação constitucional e que, às vezes, é de competência originária. Então, veja, o prazo, neste caso, aqui do habeas corpus, vai mudar. Por quê? Professor, o habeas corpus é uma ação muito utilizada no penal, né? Para tutelar a liberdade de locomoção. Sim. Acontece que, em alguns casos raros, eu posso ter habeas corpus versando sobre matéria civil também. É raro, mas é possível, tá? Quando eu tiver um habeas corpus versando sobre matéria civil, ok? E a decisão for denegatória, a competência for originária, portanto, cabendo ROC, o prazo será de 5 dias para a interposição do ROC, e não 15. Isto ficou decidido, pessoal, pela terceira turma do STJ, que confirmou esse entendimento, que não é novo, tá? É um entendimento que já existia há um tempo, beleza? E o STJ, um pouco mais recentemente, confirmou que, se houver interposição de ROC, no caso de habeas corpus versando sobre matéria civil, o seu prazo será de 5 dias, afastando a incidência do CPC e aplicando o artigo 30 dessa lei aqui, da Lei 8.038 de 90. Beleza? O STJ, ele fez toda uma construção para chegar nesse raciocínio, tá? Eu estou apenas dando uma simplificada aí para vocês, porque eu já estou fornecendo, digamos assim, a informação pronta, tá? Então, pessoal, quando eu tiver um recurso ordinário em sede de habeas corpus, o prazo é de 5 dias. Mesmo que este habeas corpus, ele trate sobre matéria civil. Esse é o posicionamento do STJ. Ok? Neste caso, afasta-se o CPC, que prevê o prazo de 15 dias, né? Para aplicar a Lei 8.038 de 90. Isso já caiu em prova, tá? Já tivemos questão perguntando sobre esse ponto específico do habeas corpus,
Por isso que eu achei interessante trazer aqui para a nossa aula, trazer aí para o nosso conteúdo, tá bom? Para evitar que você seja surpreendido na hora da prova por alguma pegadinha nesse sentido. Agora, fora dessa hipótese do habeas corpus, prazo de 15 dias, seguindo a regra geral dos recursos do CPC. Tá bom? Custas. Pessoal, de novo, toma cuidado. Em regra, o ROC depende do pagamento de custas. Quando eu estou falando custas, subentenda-se, né? Preparo. Não vou ficar repetindo que o porte de remessa e retorno é só para processos físicos, isso você já sabe, tá? Mas enfim, então em regra, o ROC, ele depende do pagamento de preparo, normalmente como todo recurso. Entretanto, novamente, quando nós estivermos diante de ROC interposto no âmbito de habeas corpus, decisão denegatória de habeas corpus, não haverá preparo, não haverá custas. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal assegura a gratuidade da ação de habeas corpus. E o entendimento é de que essa gratuidade da ação de habeas corpus, assegurada pela Constituição, abrange também o ROC. Beleza? Então, em regra, o ROC depende do recolhimento de preparo, como todo e qualquer recurso. De novo, a exceção fica por conta do habeas corpus, decisão denegatória de habeas corpus em ação originária, por causa do artigo 5º da Constituição, que assegura a gratuidade da ação de habeas corpus, abrangendo também o ROC. O que, diga-se de passagem, pessoal, acho que é um entendimento extremamente correto. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o recurso, seja ele qual for, ele é apenas um prolongamento da relação processual. O recurso, ele não é uma ação. Ação é ação, recurso é recurso. O recurso, seja ele qual for, incluindo o ROC, ele nada mais é do que um prolongamento da relação processual. Beleza? Então, se a Constituição assegura a gratuidade da ação de habeas corpus e o ROC é uma continuidade dessa relação, então me parece um tanto quanto lógico esse entendimento de que a gratuidade também abrange o recurso que esteja inserido dentro dessa ação de habeas corpus. Ok? Não custa, né, a gente recordar que o recurso ele não cria uma nova relação processual. Ele não é uma ação. Ele não cria um novo processo. Não. Ele é apenas um prolongamento da relação processual original. Ok? Então, muito cuidado aí com esse perigo do habeas corpus. Sobre os efeitos do ROC, aqui também a gente segue a regra geral do CPC. O ROC, ele tem efeito devolutivo, assim como todos os recursos, no sentido de que a matéria objeto da impugnação está sendo devolvida ao Poder Judiciário para reanálise. Então, o ROC naturalmente tem efeito devolutivo e, em regra, não há efeito suspensivo, pelo menos não de forma automática. O nosso CPC, ele trabalha com o efeito suspensivo como exceção. A regra no nosso CPC é que os recursos não têm efeito suspensivo. Beleza? A exceção fica por conta da apelação, né? A apelação, sim, tem efeito suspensivo automático, ela tem esse duplo efeito, porque decorre de previsão do próprio CPC. Agora, os demais recursos, incluindo o ROC, não têm efeito suspensivo automático. O efeito suspensivo poderá ser pedido pela parte, pode haver requerimento do efeito suspensivo, e aí caberá ao julgador conceder este efeito suspensivo ou não. Tá bom? Terminando o ROC, uma última informação.
Nós comentamos anteriormente que o procedimento do ROC, ele tem uma semelhança muito grande com o procedimento da apelação. Por conta disso, nós vamos aplicar ao ROC a previsão do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, que traz a chamada teoria da causa madura. O artigo 1013 é um artigo que está localizado lá na apelação. Ele é um artigo que trata especificamente da apelação. Mas nós também podemos aplicar o 1013, especificamente seu parágrafo 3º, para o ROC. Professor, eu não lembro. O que é essa teoria da causa madura? Ó, eu transcrevi no teu material o parágrafo 3º para a gente lembrar. Claro que teoria da causa madura é um apelido que foi a doutrina que deu. O CPC não usa essa terminologia. Enfim, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando. Aí eu tenho 4 hipóteses, tá? Vamos lá. Reformar sentença fundada no artigo 485. Gente, o artigo 485 do CPC, ele traz as hipóteses de extinção do processo sem análise do mérito, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que o tribunal deu uma decisão, aí a gente tem que adaptar para o recurso ordinário. Imagine que o tribunal, sei lá, o TJ estava julgando originariamente um mandado de segurança, ou enfim. E aí, extinguiu a ação sem análise do mérito, aplicando o 485 do CPC. Tá? Aí o que acontece? Chega no STJ, o recurso ordinário, e o STJ vai reformar a decisão do TJ. Só que como o TJ extinguiu a ação sem analisar o mérito, o que o STJ pode fazer? Reforma a decisão e, ao invés de devolver o processo para o TJ analisar o mérito, o próprio STJ já analisa, estando o processo em condições, né? Estando o processo, digamos assim, maduro para ser julgado. Por isso, teoria da causa madura. Então, para ganhar tempo, se o STJ, no meu exemplo, visualiza que o TJ errou ao extinguir a ação sem análise de mérito, reforma a decisão para que haja análise de mérito, ao invés do STJ devolver o processo para o grau inferior, ele mesmo já julga, aplicando o parágrafo 3º, inciso 1. Ok? Mesma coisa se, por exemplo, o órgão AQUO decretou a nulidade ali o órgão de quem, né, no caso? Decreta a nulidade da decisão do órgão AQUO por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedido. Pode já julgar o mérito. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que pode julgar. Então, o STJ, o Supremo, seja lá quem for o órgão de quem, verificou que o órgão AQUO foi omisso, deixou de analisar um pedido. Ao invés de devolver o processo para o órgão de baixo, ele mesmo já julga, para ganhar tempo, se o processo estiver em condições. Mesma coisa, decreta a nulidade da sentença por falta de fundamentação. São hipóteses que o CPC, para tentar ganhar tempo, diz assim, já que você já está com o processo aí, órgão ad quem, ao invés de você devolver o processo para o órgão AQUO, julga já o mérito, julga você. Se o processo já estiver em condições, se o processo já estiver maduro, julga você. Ok? Claro, o dispositivo fala sentença, né? Porque é um artigo específico da apelação. Aí nós temos que fazer a adaptação para o recurso ordinário. Nós estamos aplicando, por analogia, o dispositivo que é específico da apelação, nós estamos aplicando no recurso ordinário, o que é possível em virtude da semelhança de procedimentos do ROC e da apelação. Beleza? Então, admite-se a aplicação da teoria da causa madura ao recurso ordinário também. Fechou? Bom, pessoal, sobre ROC, é isso que eu tinha para conversar com vocês, tá?
É um recurso bem chatinho, eu acho que é dos mais chatinhos, mas precisa saber. Né? E eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro, né? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Mas, qualquer coisa, estou aí à disposição para dúvidas. Vamos fazer rapidinho alguns exercícios de fixação, só para dar uma olhada como que a gente pode enfrentar questões sobre agravo interno e sobre recurso ordinário nas provas. Vamos dar uma olhada, ó. Olha essa aqui. O agravo interno é o recurso cabível ao órgão colegiado contra a decisão proferida por relator. Sobre o tema, é correto o que se afirma em: as regras de processamento do agravo interno são previstas no CPC apenas. Não. Letra A está errada. A gente viu que o CPC, ele prevê regras gerais, mas o detalhamento é feito pelos regimentos internos dos tribunais. Então, nada disso. B. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo. Letra B de bola é o nosso gabarito. Olha aqui, parágrafo 4º do artigo 1021, que prevê a multa aí nos casos de manifesta inadmissibilidade ou improcedência por votação unânime. Multa que o agravante tem que pagar ao agravado no valor entre 1% e 5% do valor da causa. Beleza? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Vamos ver as outras, por que está erradas, né? Porque estão erradas. O beneficiário da gratuidade da justiça está isento do pagamento da multa? Não. Não, ele não está isento, não. Ele pode, pessoal, pagar ao final, tá? Mas ele não está isento, não. D. Nos casos em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da multa, né, fixada, o que também se aplica à fazenda pública. Não. Não se aplica à fazenda pública, não, porque assim como o beneficiário da justiça gratuita, ela pode pagar ao final. Tá? Ela pode pagar ao final. Beleza? Então, cuidado, não é que o CPC isenta a fazenda pública, nem o beneficiário da justiça gratuita da multa. Não. Eles têm que pagar também, mas podem pagar ao final. O relator poderá se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Não. Inclusive, o CPC, ele é muito claro, dizendo que o relator não pode fazer isso, tá bom? Porque a ideia realmente é estabelecer um contraditório. Fechou? Então, por conta disso, nosso gabarito é letra B de bola. E o fundamento está aí no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Beleza? Essa questão foi uma questão mais pesadinha, porque já cobrou, digamos assim, a parte mais técnica, né? Algumas questões, elas cobram apenas a hipótese de cabimento do agravo interno. Mas quando a banca não quer cobrar o cabimento, geralmente pergunta da multa. Até porque, né, pessoal, o CPC fala tão pouco sobre o agravo interno que também as bancas não têm muita opção. Só o 1021 que trata do agravo interno. Então não tem nem muita também possibilidade das bancas inventarem, a menos que você esteja diante de uma prova um pouco mais específica, né, onde caia o regimento interno de um determinado tribunal, e aí sim você é obrigado a conhecer as especificidades daquele regimento interno. Mas se for prova cobrando única e exclusivamente CPC, não tem muito segredo, não. Outra, julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual, depois de observados os trâmites legais, subiu ao órgão adquém. Distribuído o recurso a um órgão fracionário do tribunal, o desembargador, a quem coube a relatoria, monocraticamente negou o provimento, em decisão cujos argumentos violavam legislação federal infraconstitucional. Pretendendo impugnar o provimento relatorial, deverá o demandante manejar. Olha aí. Aí está perguntando a hipótese de cabimento. O que eu quero atacar?
eu quero atacar uma decisão monocrática de um relator no tribunal. Qual é o recurso cabível contra a decisão monocrática de relator em tribunal? Gente, agravo interno. Agravo interno. Né? Olha aí, gabarito letra C, caput do 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno para o órgão colegiado, né? Para a turma ou para a Câmara. Beleza? Então, letra C de casa, agravo interno. Belezinha? Cuidado, hein, pessoal? Não vai confundir os agravos, tá? Agravo interno, tem o agravo de instrumento e o agravo em recurso especial ou extraordinário. São 3 tipos de agravo que o CPC trabalha, tá? Mas eles não se confundem, tá bom? Então, por favor, tome aí cuidado. Agora, quando a questão fala decisão monocrática de relator em tribunal, gente, não tem nem muito o que pensar. Muito provavelmente a questão já está te levando para o agravo interno, tá? Realmente não a palavra-chave é, claro, pode de repente ter alguma pegadinha, mas em geral é isso aí. Então, letra C. Vamos agora fazer uma questãozinha sobre recurso ordinário, né? Sobre o ROC. Ele cai também, viu, pessoal? Ele cai. Pode aparecer em constitucional, pode aparecer em processo civil, até em processo penal. Serão julgados em recurso ordinário o acórdão proferido em ação rescisória? Não. Não. Porque, veja, a ação rescisória, ela é uma ação, pessoal, para desconstituir a coisa julgada, naquelas hipóteses previstas pelo CPC, tá? A ação rescisória, ela é uma ação de competência originária, por óbvio, né? Não existe ação rescisória no primeiro grau, mas o que acontece é que a ação rescisória não é uma ação constitucional, tá? Então, tá fora. B. Mandado de segurança, decidido pelos tribunais superiores. Mandado de segurança, decidido pelos tribunais superiores? Vamos ver. Mandado de injunção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. D. Toda e qualquer correição ordinária. A letra D já corta fora, né? Letra D é aquela que tem o menor sentido. E. Mandado de segurança, em que a decisão decorreu de reexame necessário. Não. Também não tem aqui, não está correta. Reexame necessário, a gente já falou o que é, tá certo? E não é o caso aqui, beleza? Até porque, se o mandado de segurança ele teve aí o reexame necessário, ele começou no primeiro grau, né? Então ficamos entre a B e a C. Acontece, pessoal, que se a gente analisar a B e a C, a gente vai de C. A gente vai de C. Por quê? Porque a letra C, pessoal, está mais completa. Veja aqui, ó. Mandado de segurança decidido pelos tribunais superiores. Tem 2 problemas na letra B. Primeiro, essa decisão foi concessiva ou denegatória do mandado de segurança? Não é as duas. ROC só cabe se a decisão for denegatória. Se for concessiva, não cabe ROC. E outra coisa, o mandado de segurança foi decidido pelos tribunais superiores, mas ele foi decidido porque ele começou no primeiro grau e foi subindo? Ou já começou lá? Então, a letra C é a alternativa correta, porque fala decidido em única instância pelos tribunais superiores, o que indica a competência originária do mandado de injunção, e denegatória a decisão. E, inclusive, é exatamente o que diz o artigo 1027, inciso 1 do CPC. Tá aqui, ó. Vai ser julgado aí pelo Supremo os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Beleza? Então, nosso gabarito, letra C de casa. Fechou? Pois bem, então chegamos ao fim da nossa saga envolvendo o agravo interno e o recurso ordinário constitucional, nosso querido ROC. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os pontos que nós trabalhamos.
Me coloco inteiramente à disposição para quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, né, e etc., que porventura você possa ter. Me procura aí pelos canais do Que Concursos, ou então me procura aí pelas minhas redes sociais, que eu vou ter muito prazer em te ajudar, responder suas dúvidas, beleza? Agradeço imensamente a atenção, agradeço a paciência, e, se Deus quiser, muito em breve a gente retorna com mais aulas de processo civil para você poder arrebentar a nossa disciplina aí na hora da prova, tá bom? Reveja as aulas, tá? Reveja as aulas, leia o material de apoio disponível, ok? Com as dicas que a gente deu em sala de aula, né? Muito cuidado com os detalhes do ROC, que eu frisei muito, questão da decisão denegatória, ação constitucional de competência originária, enfim, tome muito cuidado, cuidado com o agravo interno também. O agravo interno não tem muito segredo, não tem muita pegadinha, mas, mesmo assim, é bom não cochilar aí na hora da prova, tá bom? Pessoal, qualquer problema, por favor, me procure, que eu vou te ajudar, fechou? Abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.